Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. Atos, capítulo 25. 3 dias depois de Festo chegar a Cesareia para assumir o posto de governador, ele subiu a Jerusalém. Os principais sacerdotes e líderes do povo renovaram seu desejo de vingança contra Paulo e pediram a Festo o favor de enviar Paulo a Jerusalém para responder às acusações. Uma grande mentira. Estavam ainda decididos a executar plano de preparar-lhe uma emboscada e matá-lo no caminho. Festo respondeu que Cesareia era a jurisdição apropriada para Paulo e que voltaria para lá em alguns dias. Vocês são bem-vindos, ele disse, para voltar comigo e acusá-lo, seja qual for o motivo. Cerca de 10 dias mais tarde, Festo voltou para Cesareia. Na manhã seguinte, assumiu seu posto no tribunal e mandou trazer Paulo. Assim que ele entrou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém o cercaram, gritando acusações absurdas, impossíveis de serem comprovadas. Então, Paulo tomou a palavra e disse simplesmente: Não fiz nada de errado contra a religião judaica, contra o templo ou contra César. Tenho dito. Mas Festo queria agradar aos judeus e insistiu. Você gostaria de subir a Jerusalém e me deixar conduzir seu julgamento lá? Paulo respondeu: Estou de pé neste momento perante o Tribunal de Justiça de César, onde tenho o direito de estar, e aqui permanecerei. Não fiz nada de ofensivo aos judeus, e sei que o Senhor tem consciência disso. Se cometi algum crime e mereço a morte, enfrentarei a situação. Mas se não há base para estas acusações, e o Senhor sabe que não há, ninguém pode me obrigar a prosseguir com este absurdo. Estamos perdendo tempo aqui. Apelo para César. Festo conversou rapidamente com seus conselheiros e deu seu veredito. Você apelou para César. Então, vai para César. Poucos dias depois, o rei Agripa e sua esposa Berenice visitaram Cesareia para cumprimentar Festo por sua nova função. Depois de vários dias, Festo apresentou o caso de Paulo ao rei. Tenho um homem em minhas mãos, um prisioneiro deixado por Félix. Quando eu estava em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes do povo apresentaram várias acusações contra ele e queriam que eu o sentenciasse à morte. Deixei claro que esse não é um modo romano de fazer as coisas. Só porque um homem é acusado, não o condenamos. Em vez disso, damos ao acusado uma chance de encarar seus acusadores e defender-se das acusações. Então, quando eles vieram aqui, fui direto ao caso. Marquei o julgamento e pus o homem no banco dos réus. Vieram acusadores de todos os lados. Mas as acusações não passavam de implicância religiosa e de uma discussão sobre um homem morto chamado Jesus, que o prisioneiro alega estar vivo. Como sou recém-chegado e não entendo tudo o que está envolvido em casos como esse, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Ele se recusou e exigiu uma audiência diante de Sua Majestade em nosso tribunal mais importante. Então ordenei que ele voltasse a ficar sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César, em Roma. Agripa disse: Eu gostaria de ver esse homem e ouvir sua história. Festo concordou. Tudo bem. A primeira coisa que faremos amanhã é trazê-lo, e o senhor poderá ouvi-lo. No dia seguinte, todo cidadão de Cesareia que se considerava alguém deu um jeito de ir ao auditório. Estavam ali também os militares mais graduados. Agripa e Berenice fizeram uma entrada em alto estilo e assumiram seus lugares. Festo, então, ordenou que Paulo fosse trazido. Então, Festo disse: Rei Agripa e distintos convidados, olhem bem para este homem.
Um grupo de judeus me pediu em Jerusalém e depois aqui que eu me livrasse dele. Eles exigem com veemência sua execução. Analisei o caso e concluí que ele não cometeu crime algum. Ele requisitou um julgamento diante de César e concordei em enviá-lo a Roma. Mas o que eu vou escrever ao meu senhor César? Todas as acusações feitas pelos judeus não têm fundamento e não descobri mais nada que possa condená-lo. Foi por isso que eu o trouxe diante desta comunidade, especialmente diante do senhor rei Agripa, a fim de que possamos verificar se alguma acusação se sustenta. Pois me parece tolice enviar um prisioneiro para lá tão longe para ser julgado e não ser capaz de oficializar um simples delito. Atos, capítulo 26. Então Agripa falou diretamente a Paulo. Pode fazer sua defesa. Paulo tomou o lugar e começou a falar. Não posso pensar em ninguém melhor, rei Agripa, diante de quem eu desejasse responder a todas essas acusações dos judeus, senão o Senhor, que conhece tão bem os costumes judaicos e as discussões internas. Desde a minha juventude, tenho vivido entre meu povo em Jerusalém. Praticamente todo judeu na cidade que me viu crescer, e basta alguém aqui olhar para mim para confirmar, sabe que vivi como fariseu zeloso, nosso grupo religioso mais exigente. E é por ter vivido e levado a religião a sério, comprometido de coração e alma com o que Deus prometeu aos meus antepassados, a mesma esperança que as 12 tribos têm aguardado noite e dia todos esses séculos, e a que tenho me apegado, essa esperança testada e aprovada, que fui acusado pelos judeus. Eles deveriam estar sendo julgados, não eu. Pela minha vida, não consigo entender porque seria crime acreditar que Deus ressuscita os mortos. Admito que nem sempre tive esta convicção. Por um tempo pensei que era minha obrigação opor-me a esse Jesus de Nazaré com todas as minhas forças. Apoiado pela autoridade dos principais sacerdotes, a torto e a direito, lancei cristãos, sem saber que eram gente de Deus, na cadeia de Jerusalém. E sempre que havia uma decisão por voto, eu votava a favor da execução deles. Eu invadia as sinagogas, obrigando-os a blasfemar contra Jesus. Eu era um terror, obcecado em destruir esse povo. Depois comecei a fazer a mesma coisa nas cidades ao redor de Jerusalém. Um dia, no caminho para Damasco, munido de documentos dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, bem na metade do dia, um brilho, uma luz mais brilhante que o sol, veio do céu sobre mim e sobre meus companheiros. Oh, rei, o brilho era inacreditável. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz em hebraico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que insiste em ir contra o aguilhão? Eu disse, quem és, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas agora levante-se, tenho uma missão para você. Eu o escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que eu vou mostrar. Eu o envio para abrir os olhos dos que não me conhecem. Assim eles verão a diferença entre a luz e a escuridão e poderão escolher a luz. Verão a diferença entre Deus e Satanás e poderão escolher a Deus. Eu o envio para apresentar minha oferta de perdão dos pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade porque creem em mim. O que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Passei a crer e a ser obediente na hora. E comecei a pregar lá mesmo em Damasco, uma mudança de vida radical para Deus e tudo o que ela significa na vida diária. Depois, fui para Jerusalém e para as outras partes da nossa terra, e de lá para o mundo inteiro. É porque falo ao mundo inteiro que os judeus me agarraram no templo naquele dia e tentaram me matar. Eles querem guardar Deus só para eles. Mas Deus esteve ao meu lado, como havia prometido. E digo agora o que tenho dito a todos. Tudo o que estou dizendo está de acordo com o que os profetas e Moisés disseram. Primeiro,
O Messias deveria morrer. Em seguida iria ressuscitar. Ele seria o primeiro raio da brilhante luz matinal de Deus sobre as pessoas que estão perto e as que estão longe, tanto os que vivem na prática do mal, quanto os que têm temor de Deus. Festo não se conteve e interrompeu o discurso com um grito. Paulo, você está louco! Você leu demais! Passou o tempo divagando demais! Volte para o mundo real! Mas Paulo ficou firme. Com todo respeito, Vossa Excelência, não estou louco. Tenho plena consciência do que digo. O rei sabe do que estou falando. Estou certo de que nada do que eu disse parece loucura para ele. Ele sabe de tudo isso há muito tempo. O senhor precisa entender que isso não foi feito às ocultas. O senhor acredita nos profetas, não acredita, rei Agripa? Não precisa responder. Sei que acredita. Mas Agripa respondeu. Um pouco mais e você vai fazer de mim um cristão. Paulo, ainda algemado, disse. É por isso que tenho orado, para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, por estas algemas. O rei, o governador, Berenice e seus conselheiros levantaram-se e foram para a sala ao lado discutir a respeito do que ouviram. Todos concordaram quanto à inocência de Paulo, dizendo: não há nada nesse homem que mereça a prisão, muito menos a morte. Agripa disse a Festo: ele poderia ser liberto agora mesmo se não tivesse requisitado uma audiência perante César. Atos, capítulo 27. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num navio de Adramítio que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem. Permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários. E então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali, o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. Que nome! A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era começo do outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre, para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas. Mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez em alto mar, e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas.
O vento e as ondas batiam no navio sem piedade, e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: Amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação, mas não há como desistir agora. De agora em diante, as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim. Um anjo do Deus a quem sirvo e me disse: Não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César, e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem. Creio que Deus fará exatamente o que me prometeu. Mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na 14ª noite, à deriva em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois, de 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: Se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu tripulação e passageiros e propôs um desjejum. Este é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada. Mas insisto em que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem um arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu, e todos comeram animados, 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora da carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos num recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros, para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. Os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. E todos conseguiram chegar à praia. Atos, capítulo 28. Foi feita a contagem. Constatou-se que todos se salvaram. E descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio, e estávamos molhados até os ossos, mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Paulo prontificou-se a ajudar o grupo. Apanhou um punhado de gravetos, mas quando jogou ao fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa à mão de Paulo, concluíram que ele era um assassino que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto a qualquer momento. Mas como isso não aconteceu, concluíram que ele era um deus. O líder daquela parte da ilha era Públio. Ele nos hospedou em sua casa e nos trouxe roupas secas. Recebemos o melhor tratamento possível nos 3 dias seguintes. O pai de Públio estava doente, acamado com febre alta e disenteria. Paulo foi ao quarto do ancião, impôs as mãos sobre ele e orou. E o homem foi curado. A notícia da cura espalhou-se rapidamente. E logo, todos os doentes da ilha vieram até ali e foram curados.
Passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália e embarcamos nele. O navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Ficamos 3 dias em Siracusa e depois rumamos para a costa de Régio. 2 dias depois, com vento sul, navegamos até a Baía de Nápoles. Encontramos alguns cristãos ali e ficamos com eles 1 semana. Chegamos a Roma. Nossos amigos ouviram que estávamos a caminho e vieram nos encontrar. Um grupo chegou de longe, da Praça de Ápio. Outro grupo nos encontrou nas 3 Vendas. Houve muita emoção, como se poderia esperar. Transbordante de louvor, Paulo nos liderou nas orações de gratidão. Quando finalmente entramos em Roma, eles permitiram que Paulo vivesse por conta própria, sob vigilância de um soldado. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes judeus para uma reunião em sua casa e disse: "Os judeus de Jerusalém me prenderam sob falsas alegações e fui trazido sob custódia para Roma. Garanto a vocês que não fiz absolutamente nada contra as leis ou contra os costumes judaicos. Depois que os romanos investigaram as acusações e descobriram que não tinham nada a fazer, quiseram me libertar. Mas os judeus criaram tantos problemas que fui obrigado a apelar para César. Não quis acusá-los de nenhum erro, nem deixar nosso povo em má situação com Roma. Já tivemos problemas demais. Fiz isso por Israel. Pedi que vocês viessem e me ouvissem hoje para deixar claro que estou a favor de Israel, não contra. Estou hospedado aqui por causa da esperança, não por juízo." Eles disseram: "Ninguém nos escreveu para advertir a seu respeito, e ninguém se manifestou para dizer algo contra você. Mas gostaríamos muito de ouvi-lo mais. A única coisa que sabemos dessa seita cristã é que parece que ninguém tem algo de bom para dizer a respeito." Eles combinaram uma data. Quando o dia chegou, voltaram à casa de Paulo com muitos amigos. Paulo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo que está envolvido no reino de Deus e tentando convencer todos sobre Jesus, com base no que Moisés e os profetas escreveram a respeito dele. Alguns foram convencidos, mas outros não acreditaram numa única palavra. Os descrentes começaram a discutir com os outros e estavam querendo confusão. Por isso, Paulo interrompeu: "Tenho apenas mais uma coisa a dizer a vocês. O Espírito Santo seguramente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta. Vá a este povo e diga-lhes o seguinte: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão uma palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver, e assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês tiveram sua oportunidade. Os outros povos terão a sua chance. E acreditem, eles vão receber meu ensino de braços abertos." Paulo viveu 2 anos na casa que alugou. Ele recebia todos os que iam visitá-lo. Falava sem descanso sobre o reino de Deus e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. A porta de sua casa estava sempre aberta.